Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos! Eu sou o professor Paulo Torres e estarei aqui com você nesta aula, então vamos ver o que nós teremos. Aula 8, objeto de conhecimento. Relação entre agenda ambiental escolar e ODS. Detalhamento, química verde e produção sustentável. Gestão de resíduos químicos e reciclagem, energia e transformações químicas. Então vamos à nossa aula. Muito bem! Olha aí, estamos aqui para falar da Agenda 2030, só que em vez de falarmos de cada um destes objetivos, agora nós vamos começar a aplicar eles em determinadas áreas. Tá? Então nós veremos alguns principais aqui que vão estar ligados com alguns conceitos, principalmente da química. Então vamos ver o nosso primeiro. Claro, se nós estamos falando sobre educação, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável essenciais é a ODS 4, que fala sobre a educação de qualidade. Então, a agenda ambiental escolar promove uma educação que vai além do currículo tradicional, integrando a sustentabilidade e a cidadania global, o que contribui diretamente para o cumprimento da ODS 4. Então note que a ODS 4 está aqui com o papel de trazer uma participação na educação, trazendo a educação ambiental para a escola. Então é importante entender essa realidade no seu dia a dia. Enquanto você está estudando, você está aprendendo a como cuidar do nosso planeta. Essa agenda ambiental que a gente tem hoje nas escolas vem para conscientizar os alunos, vem para entender uma realidade que está ao nosso redor. De que mesmo numa escola a gente pode cuidar, sim, da nossa comunidade, do nosso município e do nosso país. Vamos ver uma outra ODS que também vem ajudar ao que nós vamos discutir hoje. Dê uma olhada. Nós temos aí a ODS 12, que traz a responsabilidade de trabalhar o consumo e a produção responsável, né? A implementação de práticas de consumo consciente e de produção sustentável nas escolas. Ajuda a promover a ODS 12, ensinando os alunos a gerirem recursos de maneira responsável e sustentável. Aqui note que a ODS 12 traz uma visão, um olhar para o consumo e a produção responsável. Então, você aí na sua escola consegue fazer um processo de reciclagem. Na sua casa também fazer um processo de reciclagem, de seleção dos lixos para direcionar para cada um que é responsável. Então, lidar com esses insumos, o lixo, a comida, vidro, bateria, né, todos esses itens de forma responsável vão direcionar a gente para um mundo mais sustentável. Vamos ver a próxima ODS que se liga a esse conteúdo. Nós temos aí a ODS 13, que ela traz ação contra a mudança global do clima. As ações da agenda ambiental escolar, como a redução de resíduos, a economia de energia e a promoção de práticas sustentáveis estão alinhadas com o ODS 13, que visa combater as mudanças climáticas e seus impactos. Então note que todas essas três, a ODS 4, a 12 e a 13, estão interligadas. Então vamos conversar aí sobre práticas que vocês podem fazer na escola, que envolvem todas essas três. Dê uma olhada. Então nós temos aí exemplos de práticas escolares que promovem os ODS que nós falamos
nós temos aí projetos de reciclagem e compostagem. Os projetos de reciclagem aqui são muito importantes nas escolas porque podem gerar uma renda para cada estudante ali. Dependendo de como aplicado, vai dar uma consciência para esses estudantes no dia a dia, ali quando for comprar materiais, né? E o que esses materiais podem virar depois. Outro ponto é a compostagem com material orgânico. Existe um tratamento quando a gente vai plantar, por exemplo, bananeira, que a gente abre um buraco ao lado ou faz um buraco e coloca a bananeira na ponta e no meio joga compostos orgânicos que vão estar ali, né, diariamente trazendo nutrientes para essa planta. É comum ver isso em comunidades ou em sítios, né? Na sua própria região aí deve ter alguma estrutura dessa. No 2, nós temos aí economia de energia nas escolas. Será que você realmente entra numa sala, liga a luz e ao sair desliga essa luz? Eu sei que é uma instituição pública, uma escola, mas você aí, que está do outro lado, tem essa responsabilidade de cuidar também da escola para conservar a energia, que quanto mais energia nós utilizamos, mais nós estamos aí contribuindo para a liberação de CO2, por exemplo. Para gastar mais energia, dependendo da fonte que ela vem, pode ser de termoelétricas que estão ali utilizando de compostos orgânicos que a gente fala aqui, como a gasolina, né, como o diesel. Então, economizar energia nas escolas também contribui aí para a agenda ambiental. E a terceira é educação ambiental integrada ao currículo. Então, nas escolas, quando nós temos matérias como biologia, química, física, são mais fáceis de levar para uma reflexão ambiental. Mas outras matérias também, como história, geografia principalmente, entendendo a história, entendendo o lugar que você está inserido e o efeito disso a nível regional e global, ajudam também a entender vários conteúdos. Português também, quando a gente fala de redação ou até literatura. Então, aqui é importante que a escola esteja envolvida nessa prática de colocar a educação ambiental aí no currículo. Mas especificamente, falando na química, nós temos aí o exemplo da química verde. Dê uma olhada. Para quem não sabe o que é química verde, não é a química do chá, vou fazer um chazinho, é uma química verde. Não é isso. A química verde é uma abordagem científica que visa a concepção de produtos e processos químicos que reduzam ou eliminam o uso e a geração de substâncias perigosas, tá? Então é importante entender que a química verde vai ajudar o planeta como um todo. Vamos ver como é que esse processo acontece. Dê uma olhada. Nós temos aí a química verde e ela está separada em 12 etapas, como você consegue ver aí. Então, dessas 12 etapas, a gente primeiro inicia com a prevenção. Quando a gente vai fazer qualquer reação química, a gente tem que pensar quais são os produtos que a gente vai estar utilizando ali para fazer essa reação química acontecer. Então, será que eu vou usar um produto tóxico? E será que o produto dessa reação vai ser um produto tóxico? Então, pensando dessa forma, nós vamos escolher os reagentes melhores. A segunda é a economia de átomos. O que isso significa? Significa que eu tenho várias reações químicas que podem ocorrer ao longo do tempo, tá? E essas reações químicas, elas podem produzir vários substratos, ou seja, eu posso ter a primeira reação, aí essa reação corre e libera alguma coisa, que aí eu preciso de outra reação para ter o composto que eu quero, mas liberou um composto indesejado. Então a química verde vem sintetizar esse processo. A gente tem uma síntese mais segura, como a gente já trouxe a reflexão de usar produtos que não venham a causar mal. Nós temos aí o desenho de produtos, né, seguros, então tudo isso envolve a química verde. A gente também tem eficiência energética,
porque no decorrer do processo pode ser uma reação química que exija calor, ou ela vai liberar calor no decorrer do processo. Nós temos vários, e aí, como você pode ver, várias formas de estar fazendo esse processo. Então é importante entender, e caso você queira se aprofundar na química verde, é muito importante entender que a química está ao nosso redor e a gente precisa ter cuidado com as reações químicas que nós fazemos no dia a dia. Então vamos dar continuidade. Dê uma olhada aí. Eu vim trazer para vocês aí um exemplo do que nós podemos fazer, por exemplo, numa região, numa comunidade, que vem de um artigo científico, onde ele vem com o título Pirólise rápida com resíduos de Tucumã. O que é pirólise? Pirólise é uma quebra de compostos através do calor. Então, como diz aí, ele fala assim, é usado as sementes de Tucumã, um fruto nativo da região. Após a extração do óleo comestível, as sementes normalmente seriam descartadas. Então, note, o que ele está colocando aí é uma situação, por exemplo, você comeu Tucumã, você vai descartar. A reflexão de um químico é, o que eu posso fazer com esse produto que está sobrando? Em vez de eu apenas descartar, será que eu consigo fazer alguma coisa? Então, note que a gente tem a continuidade aí da reflexão. Então, com as sementes, através da pirólise rápida, elas podem ser convertidas em bioóleo. Então, esse bioóleo pode ser utilizado como combustível para motores, para gerar eletricidade, reduzindo a necessidade de combustíveis fósseis. Então, note que o Tucumã pode ser usado como um combustível de trator, de carros e assim por diante. Claro, se ele for adequado para usar esse bioóleo. Mas aqui é importante você refletir o seguinte, esse Tucumã, ele veio de uma fonte que a gente chama que é uma fonte da natureza. Então essa fonte da natureza já absorvia o CO2 do ambiente. Quando a gente queima, a gente só está liberando esse CO2 para o ambiente. Isso é chamado química verde. Ela ocorre quando a gente tem o trabalho, né, de trazer a natureza e fazer com que o ciclo continue acontecendo. Ou seja, absorve o CO2 do ambiente, esse CO2 é queimado e é devolvido para o ambiente. Então isso é realmente um pensamento sustentável, tá? Mas será que, levando nessa conversa de resíduos que a gente está falando aqui da semente, será que tem outras formas da gente fazer essa gestão de resíduos? Tem. E é o que a gente vai ver a partir de agora. Dê uma olhada. Então aqui na gestão de resíduos, quando a gente faz uma gestão adequada, que a gente está colocando aí, a gestão adequada de resíduos químicos é crucial para evitar a contaminação do solo, da água e do ar. Tá? Pode causar danos significativos à saúde humana e aos ecossistemas. Então note que dependendo do que a gente está queimando, se o que a gente está queimando libera fuligem para o ambiente, por exemplo, libera SO2, NO2 ou N2O, liberado para o ambiente, vai reagir com a chuva e vai cair chuva ácida na cidade. Ou com a fuligem, dependendo, se a gente recebe uma frente fria aqui no estado do Amazonas, o que acontece é que as moléculas vão ficar mais pesadas e elas vão descer. Não sei se você já percebeu, mas muita gente tossindo não é coincidência. É exatamente porque nós estamos sendo contaminados pela fumaça. E não só pela fumaça, mas também por essas substâncias tóxicas que estão no ambiente. Quando a gente fala de contaminar o solo, contaminar a água, porque nós temos substâncias que elas vão estar prejudicando o nosso solo, mas também a água que está lá embaixo nos lençóis freáticos. Então note que a gente tem que cuidar não só para hoje, mas daqui em diante, para gerações futuras, ou até para nós mesmos, que nós vamos ficar velhinhos e daqui a pouco nós vamos precisar de muita saúde aí para conseguir passar por cima dessa contaminação
de pessoas irresponsáveis. Então, seja responsável, faça a sua parte. E como é que a gente pode fazer esse cuidado aí do ciclo de resíduos? Vamos dar uma olhada. No ciclo de resíduos, nós temos o seguinte. Primeiro, claro, o resíduo ele é gerado. Você precisa pensar o que você vai fazer com esse resíduo. E aí vem a etapa 2. Identificação e classificação desse resíduo. O que foi que você produziu? Depois que você identifica e classifica, você vai transportar para o responsável. Vamos dizer que é matéria orgânica. É melhor você levar para um lugar onde tem uma compostagem, né, um tratamento daquilo. Vamos dizer que seja vidro. Tem empresas especializadas para trabalhar só com vidro, ou só com plástico, ou só com papel. Você aí na sua casa consegue tratar o papel. Se você tiver uma prensa, é só você rasgar o papel em vários pedacinhos e você prensar eles juntos, vai virar um papel. Mas claro, numa empresa especializada, ela consegue tratar de forma mais adequada. Então note que existem empresas que vão tratar isso diariamente para que a gente possa realmente fazer um controle disso e cuidar do nosso planeta. E aí nós temos aí acondicionamento e armazenamento, precisa ser adequado, porque dependendo do produto que você está levando para reciclagem, vamos dizer as pilhas, se as pilhas estiverem num ambiente muito quente, elas podem estourar. E aí dentro nós temos compostos que realmente são tóxicos, que podem ir para a água, e da água os peixes ali vão estar sendo contaminados e os peixinhos são comidos por peixes maiores e aí a gente come esses peixes maiores e nós somos contaminados em grande quantidade. Isso é só um exemplo do rio, mas também pode ser tratado a contaminação no solo, uma pilha cai ali e aquele solo está contaminado. Então note que a gente precisa realmente pensar como, quando, onde, porquê, de fazer todo esse processo. E aí na etapa 5 nós temos a destinação final, o reaproveitamento e a reciclagem. É o que a gente estava falando, existem algumas empresas que já fazem esse processo de forma adequada, já entendem esse material. Alguns podem ser reciclados ou não. E aí essas empresas já têm um destino próprio para aquilo. Tá? Então, esse é o ciclo que a gente tem de reciclagem. Mas, tratando um pouquinho mais na parte de química, vamos ver como é que a gente pode tratar desses materiais. Dê uma olhada. Esses materiais, se forem solventes ácidos, eles podem ser reciclados, porque os solventes ácidos a gente trata com base e faz uma reação de neutralização. Então, vamos dizer que você derramou em determinado lugar um ácido muito forte. Não imagine que ele vai sair correndo do chão e aí, claro, vai cair, abrir um buraco. Não é assim que acontece. Mas aquele ácido, dependendo de onde cair, ele pode correr uma roupa. Ele pode, se for na pele, dar queimaduras de níveis muito altos. Então é importante a gente entender que quando a gente tem ácidos, só eu de colocar a base, de entender que eu consigo neutralizar o ácido, já é importante para tratar desse composto químico. Da mesma forma, um solvente, dependendo de qual solvente eu estou falando. Nós temos solventes que eles são orgânicos, polares, e temos apolares. Qual é a diferença? Os polares é como se fosse água, qualquer coisa que interage com água, álcool, tá? Cetona. E também temos aí substâncias que são apolares, como o óleo, que a gente acabou de falar. Tá? Então precisamos entender isso. E esses processos que a gente está falando de tratamento, aí são citados dois. A destilação, que é um processo onde ocorre o aquecimento dessa substância, e aí podem ter ali vários líquidos. Quando a gente aquece, os líquidos são separados em gases. Ou a neutralização, como a gente estava falando agora há pouco. Tá? Então eu coloco um ácido com uma base, vamos ter neutralização. Também podemos ter um outro processo que eu poderia adicionar aí, que é a precipitação. Dependendo, claro, de forma bem específica isso,
dependendo do produto que você está utilizando, você vai poder colocar uma outra substância que vai precipitar ali um composto daquela solução após reagir. Continuando, nós temos identificar esses resíduos não recicláveis, que eles devem ser tratados antes do descarte. Como assim tratados? Note que a gente tem aí uns rapazes que estão carregando, né, com camburões, que a gente tem ali substâncias. Essas substâncias elas vão ser tratadas antes do descarte. Provavelmente vão ser colocadas em recipientes específicos e assim por diante. Aí inclui a neutralização de ácido e base, como a gente já havia falado. E aí, por último, ali não menos importante, a gente tem a oxidação de compostos orgânicos tóxicos para reduzir a periculosidade. Então note que essa oxidação é como se fosse, se você tivesse um ferro, por exemplo, e colocasse ele na chuva. Quando o ferro é colocado na chuva, ele oxida. Então note que o ferro, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma placa de metal. Quando chove, ele cria uma película superior líquida. Então, a partir da reação química, significa que ele se transformou para um outro composto? Exatamente. Então, a oxidação também ajuda a gente a tratar de alguns compostos ali químicos. Interessante, né? Mas vamos dar continuidade, dê uma olhada. Existe um programa de reciclagem e compostagem que vocês podem estar colocando aí em laboratórios escolares. Então, na escola mesmo, note aí no exemplo, a gente tem caixinhas separadas que você também pode ver aí na sua escola por cores, né? Dependendo da cor, um material diferente. Então, vocês podem colocar aí em cada escola a implementação de programas de reciclagem de solventes e materiais. Também podem fazer um recolhimento e processamento para reutilização. Como eu falei, um exemplo bem simples do papel que pode ser tratado na escola mesmo e transformado em papel. Da mesma forma, outros recipientes podem ser transformados, por exemplo, em vaso de flor, como uma garrafa, né? Podem ser também tratados de uma forma que virem uma eco bag e substitua a sacola que a gente usa no mercado. Então, fazendo isso, a gente vai estar seguindo aí os próximos passos, que é a redução do impacto ambiental nas escolas. Dê uma olhada. Então, nós temos aí, na próxima cartela, a redução do impacto ambiental. É importante ter esse laboratório nas escolas e não precisa ser algo muito grande, uma sala separada para isso. Pode ser realmente na própria sala de aula, trazendo educação, né, dos alunos sobre essa prática sustentável, que pode virar até um projeto e um artigo científico que pode ser publicado e trazer essa contribuição para todas as demais escolas, né? A compostagem de resíduos orgânicos de laboratório, que pode ser feita quando a gente tem ali um quintalzinho, uma horta, né, na própria escola, dependendo do resíduo orgânico que você vai utilizar ali nos experimentos, você pode estar ali fazendo descarte. E a transformação em adubo para hortas escolares, como a gente acabou de falar. Então tem muita coisa aí que você pode estar fazendo na sua escola para cuidar dela diariamente e transformar numa escola sustentável. Nós também podemos falar aqui das formas de energia e transformações químicas que nós podemos fazer. Então dê uma olhada aí. As transformações químicas ou reações químicas, elas envolvem a quebra e a formação, né, de ligações químicas. Processos que estão intrinsecamente ligados a processos de energia. Então note aí que a gente tem uma lenha e essa lenha ela vira a biomassa. Essa biomassa ela libera, após a queima ali, gás carbônico. Esse gás carbônico é absorvido pela planta. Então note que é um ciclo. Essa planta, ela para poder
crescer, ela precisa de sol. Esse sol vai ajudar a reação que a gente chama de fotossíntese, que vai pegar o CO2, como você pode estar vendo ali, que o CO2 está voltando para a planta. Esse CO2 vai reagir ali com a água que ele está recebendo ali embaixo e vai produzir o C6H12O6, que é um açúcar, e o oxigênio. Então, note que ali está liberando o oxigênio, né? Esse processo do CO2, note que eu peguei a lenha, transformei em biomassa, queimei de novo. Estou liberando CO2 para o ambiente, que é absorvido pela planta novamente. Então, é importante entender esse processo. Como a gente falou ali do tucumã, o tucumã ele é um produto dessa árvore. A gente come ali o fruto e o resto dá para transformar, né, ali em uma biomassa e fazer esse processo todo, conservando o planeta, gerando energia para todos, inclusive aí na sua comunidade. É um ótimo exemplo para você estar aplicando. Então vamos continuar, principalmente no uso sustentável de fonte de energia. Dê uma olhada. Então aqui, o que a gente está colocando é a transição da energia solar, a transição de energia, que a gente está falando de qualquer outra fonte, para a energia solar, eólica e biomassa. A energia solar já está sendo implementada em várias regiões aí do país, e principalmente aqui na região amazônica, que a gente tem mais incidência, né, da energia solar aí. Então essa energia ela pode ser do sol vindo, trabalhando ali com o trânsito de elétrons, acaba gerando energia solar. Outra forma também, claro, a gente não tem tantos ventos aqui, é mais na região costeira, é a eólica, que trabalha aí com os ventos. Mas aqui na região nós temos principalmente a produção de biomassa. Essa biomassa pode ser queimada, como a gente acabou de ver, através de reações químicas. E essas reações químicas elas podem estar trazendo energia para as comunidades. Outra coisa é a redução de emissões de gases de efeito estufa, como a gente acabou de falar do CO2. Então aqui é importante entender o uso sustentável nas escolas. Aqui o objetivo é que a química trabalhe em prol de nós com a química verde. De forma inteligente, a gente pode estar utilizando isso nas comunidades. Outro ponto é o combate às mudanças climáticas. Então note que se você usa energia solar, eólica, biomassa, você deixa de liberar CO2 para o ambiente, que diminui aí a quantidade do efeito estufa que ocorre no planeta. Consequentemente, vai acabar ali incidindo no aquecimento global de forma positiva. Outra forma também é o potencial para substituir os combustíveis fósseis. Imagina você agora já entende que o tucumã que você come à tarde pode ser usado para se transformar num combustível para você levar o carro adiante e também, aí, caso falte energia, ligar ali aquele transformador, né, para que você tenha energia aí na sua comunidade. Outra forma também que a gente pode falar, que a gente une todas essas informações, é claro, aplicar os princípios da química verde. Então, de tudo que a gente viu e falou da química verde, você vai estar aplicando isso diariamente. O uso também de catalisadores para redução de energia em reações químicas. E aqui é um ponto importante na química. Os catalisadores, eles diminuem a energia necessária para que uma reação ocorra. Então, às vezes, para agilizar um processo, você só precisa colocar uma pitada de catalisador, que vai fazer o processo ficar bem mais rápido, economizando em várias etapas e na produção de átomos indesejados. E por último, nós temos aí o desenvolvimento de novos materiais para aumentar a eficiência de painéis solares e baterias. Então note que você aí do outro lado pode estar desenvolvendo várias maneiras de usar da química para cuidar da sua comunidade, seja com a química verde, ou seja com a atitude de reciclagem
e cuidados aí de maneira sustentável na sua comunidade. É isso por hoje. Muito obrigado e até a próxima.